Esse princípio de inversão de dependência, ele traz duas regras. A primeira é que módulos de alto nível não devem depender dos módulos de baixo nível. Ambos devem depender de abstrações. Regra B. Abstrações não devem depender de detalhes. Detalhes devem depender das abstrações. Bem acadêmico, né, galera? Puxa vida, vamos ver código que a gente vai conseguir entender isso melhor. Mas é legal que, do jeito que ele coloca, né? Mas vamos ver isso na prática, né? Então, volta aí para o nosso exemplo do nosso RP, do nosso serviço de identificação, né? Tá aqui esse código que a gente já está acompanhando aí há algum tempo, né? Vamos colocar isso aí numa estrutura de diagrama, né? Para a gente visualizar aqui de uma outra forma, para a gente entender essa regra. Ele diz que módulos de alto nível não devem depender dos módulos de baixo nível, ambos devem depender de abstrações. O que é um módulo de alto nível, né? O que o Robert Martin quer dizer com isso? Isso aqui é uma coisa que eu achei bem legal quando eu li no livro dele. Ele mostra para a gente, né, da forma como ele enxerga, no conceito, que eu acho bem bacana, por sinal, a gente tem que estar percebendo que o nosso sistema ele tem um fluxo, né, de execução. Então, eu recebo ali uma requisição, vamos dizer, uma entrada de uma ação a ser feita no sistema, né, no caso do controle de acesso, eu recebo ali um usuário, né, e aí esse controle de acesso, né, ele é uma regra de negócio ali, né. Ele é o responsável por definir como que os usuários acessam as várias áreas do meu sistema, correto? Então, na sequência, ele precisa de alguns mecanismos para fazer isso, né? Hora ele vai usar um banco de dados, hora ele vai identificar num RP, né? E assim por diante, até chegar lá no banco de dados e voltar, né? E ter esse retorno e dar uma resposta se a pessoa pode ou não acessar aquela área. Então, o que ele chama de alto nível é aquele cara que detém a regra de negócio, né? O meu caso de uso, né? E por que esse cara ele está num nível mais alto? Ele está num nível mais alto que, por exemplo, o serviço de identificação e um desses serviços aqui. Porque é o cara que muda mais. Ele fala isso no livro, né? Que essas classes que detêm regra de negócio, elas são as que mais mudam no sistema. Imagina a infinidade de regras que eu posso ter aqui para o controle de acesso, né? Eu posso ter regras assim por área, né? Como eu falei, eu posso restringir uma determinada área do meu software com uma regra diferente. Outra área está mais aberta, como a gente viu no exemplo anterior. Então, assim, isso aqui está mudando o tempo todo. Já esses caras aqui mudam menos, né? Eu posso ter mudanças semanais aqui sem ter que mudar uma linha de código aqui embaixo, né? Desde que o meu identifica, ele vai no banco, faz uma query no banco e encontra lá, valida, né? Que o usuário e senha, né? O e-mail e a senha estão corretos. Pronto, né? Aqui é que vai mudar mais. Então, como esse cara é o do módulo de alto nível, ele se relaciona com o de baixo nível através de abstrações, né? Olha lá a palavra abstração de novo, que ele quer dizer um exemplo é uma interface, quer dizer, ela não implementa código, ela define um contrato. Então, para isso aqui, para a gente estar, assim, de acordo com essa regra, então, o meu serviço de permissão, ele também tem que se relacionar com o módulo de alto nível através de uma interface. Então, eu estou refatorando o código aqui, então também criei uma interface, quer dizer, olha o open close de novo aqui, né? Então, também agora em relação ao serviço de permissão, né, essa classe aqui passa a ficar open close, quer dizer, olha, os conceitos se relacionando, né? Beleza? Vamos seguir. Se a gente olhar com mais detalhe aqui o meu serviço de autenticação, né, que faz a validação no banco de dados, e o meu serviço que faz a autenticação no servidor RP, esse cara aqui ele se conecta através de uma biblioteca HTTP, uma biblioteca que faz uma requisição HTTP ao servidor remoto. Já esse aqui já bate, né, pega ali uma biblioteca de conexão no banco e já faz a query no banco. Então, ó, as dependências deles estão se relacionando com a implementação concreta, né? Então, quer dizer, não está seguindo a regra aqui de ter uma abstração, né, entre eles, para eles fazerem esse relacionamento, né? Então, o ideal, o que é? Eu também criar interfaces. Então, quando eu quero me autenticar com o banco de dados, eu uso uma interface aqui para banco de dados. Quando eu quero me autenticar com RP, eu uso aqui uma interface que eu chamei de web service aqui, beleza? Agora, tudo indica que eu estou aplicando aqui a inversão de dependência corretamente. Quer dizer, porque esse cara também é um módulo de alto nível em relação aqui às minhas bibliotecas, né? As minhas ferramentas de conexão no banco e conexão HTTP, né? Também vale a regra, né? Esse cara aqui com certeza muda muito mais que esse. Quer dizer, esse conectorzinho de banco de dados, eu acho que ele não muda nunca, porque
vamos entender que a query que eu faço no banco, né, eu defino aqui, né, eu venho aqui, faço essa query no banco de dados aqui, e aqui eu só uso o conector para fazer essa autenticação, e vice-versa, né? Então, assim, eu posso ter mais de uma forma de me autenticar, né? Eu acho que eu me equivoquei, gente, desculpa, a query é feita aqui, mas eu quero dizer assim, eu posso ter autenticação por data de validade, né? O usuário tem um período específico para ficar no sistema, eu posso ter uma série de autenticações aqui, né? Então, essa regra muda muito mais do que esses caras que simplesmente vão lá, se conectam no banco, né? Esses caras não mudam nunca, praticamente, né? Muito pouco. O que está me incomodando, de novo, nessa implementação? Parece que está tudo legal, mas não está, né? Por quê? Vamos evoluir esse exemplo e imaginar que agora eu também quero autenticar os meus usuários, usar o controle de acesso para usar o OAuth. Eu quero me autenticar lá com o Facebook, né? O usuário que se autenticar com o Facebook. Aí eu vou ter que ter uma interface OAuth e um clientezinho OAuth. Eu quero usar o MongoDB, eu quero usar um NoSQL. Pô, uma interface MongoDB. Isso aqui não está me parecendo um bom design de orientação objeto. Olha quantas classes eu vou ter que criar, tudo para eu poder me autenticar no meu sistema. Eu fiz de propósito esse exemplo, né? Eu fui evoluindo dessa forma para mostrar para vocês, tentar ficar claro, né? Como que a segunda regra que o Bob Martin coloca na inversão de dependência é quando ele fala que os detalhes é que tem que depender das abstrações. O que é o detalhe? É a classe concreta, né? A classe que traz a implementação. É ele que tem que depender da interface, e não a interface depender dele, né? Como eu vim evoluindo o meu software, né? Separando um serviço para banco de dados e outro para RP, eu acabei criando as interfaces com base nas minhas conexões HTTP e com base no meu banco de dados. Quando que o correto seria a classe, né, que detém a regra de negócio, ela define a interface. E aí as minhas classes de baixo nível implementam essa interface. Olha como ficou mais fácil. Como é feito aqui em cima, né? É por isso que a classe que detém a regra de negócio é ela que define o contrato. A classe de nível inferior, o mecanismo que eu vou usar aqui para me autenticar no banco de dados, ele tem que seguir esse contrato, né? Assim como ele também define uma interface aqui de repositório, por exemplo, então meus dados podem estar num banco, pode estar num servidor remoto, né? Com isso, olha como melhorou, né, a minha aplicação. Se a gente fosse olhar assim numa estrutura de diretórios, aqui de pacotes, né, o que eu teria assim? Eu estou propondo aqui, né, uma organização, gente, não tome isso como regra, tá? Por favor, não levem como ferro e fogo, não é o jeito certo. Eu vi o Mário fazendo lá na palestra. É um jeito até plausível de ser usado, bacana, né? Mas assim, o que eu estou querendo mostrar? Eu tendo aqui essa área aqui, ela representa todo o domínio de negócio da minha empresa, essa área em verde aqui. Aqui eu só tenho classe Java puro, né, Pojo, né? Eu não tenho, assim, nenhuma implementação de JDBC, um JDBC template do Spring, né? Eu tenho aqui, ó, essa área aqui é totalmente testável, é muito fácil de testar isso aqui, né? Aqui eu coloquei as minhas interfaces, então na minha aplicação, aqui eu chamo de aplicação, que é? Eu tenho aqui o meu domínio de negócio. Na minha aplicação seria a camada que orquestra, né, que faz a orquestração do controle de acesso. Então, ele define as interfaces deles aqui. Então, quais são os serviços que eu vou usar? Um serviço de permissão e identificação, quer dizer, eles vão implementar essa interface e eles também vão definir, né, no caso do identifica, ele vai definir a interface dele, né. Aqui o serviço de permissão também provavelmente deve ter uma interface, eu acabei esquecendo de fazer. Legal, gente? Então, o que vou refatorar aqui meu código, né? Então, botar aqui ó, a interface de repositório. Olha só que interessante, o identifica repositório, qual que o contrato ele pede? Eu peço assim, um find user. Eu passo o usuário e falo, encontra esse usuário para mim no sistema. Então, o meu HTTP vai dar o jeito dele de encontrar esse usuário, o meu DB Connection vai dar o jeito dele de encontrar esse usuário, correto? E aqui o serviço de identificação vai fazer a validação, né? Aqui eu até esqueci de apagar, agora ele pode, não só como banco de dados, mas como qualquer outra forma de conexão, né? Então, a inversão de dependência, né? As regras e detalhes devem depender das abstrações que são definidas do ponto de vista de uso, né? Quer dizer, o nível mais alto, que detém a regra de negócio, é ele que define a interface.
né? Quando as abstrações e os detalhes estão isolados, é mais fácil da manutenção do código. Isso eu vejo que é uma verdade, né? Se você separa ali a classe concreta através de abstrações, e o nosso amigo Robert Martin diz que a inversão de dependência é como é que fala? Hallmark, né? A marca registrada de um bom design de orientação a objeto.